Então, beleza. Hoje nós vamos para as leis de Newton, igual eu falei para vocês, mas o foco será a gravitação, a origem das leis de Newton. Na verdade, bem certinho, tá? As leis de Newton são resultado de milhares de anos de pensamento sobre o movimento dos corpos. Para variar, dos gregos, da galera do Oriente Médio ali, tá? Da Índia, alguns indianos que a gente fica suprimido, né? Essas informações. Porque quem escreveu a história que a gente estuda basicamente foram os europeus, mas o mundo para lá da Europa, né? Também existia ciência. Talvez não tenha assim, ó, sabe, desabrochado igual na Grécia, mas a ciência existiu no mundo inteiro. Inclusive existe ciência na América. É uma ciência diferente, né? Mas existia uma ciência na América com os povos daqui. Mas o assunto não é esse. Temos as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton ela tem uma história mais comprida, ela vai passar por Descartes, vai passar por Galileu, muito por Galileu, vai passar por Aristóteles, tá? Então você tem várias pessoas ali e talvez depois a história dela eu conte em outro momento, tá? Porque eu acho que algumas pessoas gostam de entender de onde que as coisas vieram. As outras leis, elas foram conclusões que o Newton chegou. Então como que funciona? O Newton estava tentando explicar a gravitação. Gravitação. E não caiu maçã na cabeça do Newton, você já viu essa história? Caiu uma maçã, ele descobriu. Não existe isso, tá? É uma lenda, é um mito. E para explicar a gravitação, ele partiu de 3 princípios, que ele mesmo no livro dele ele chama de lei, tá? Porque entendam o seguinte, na matemática existem princípios que vocês partem para resolver problemas, para estudar, em geral, para fazer as coisas ali. E esses princípios, eles não têm necessariamente explicação lógica. Pensa comigo na matemática, um ponto não tem dimensão. Essa é a definição de ponto. Não há dimensão. Deixa eu puxar o chat pro lado aqui, fica mais fácil para eu ler. Tá? Ponto não tem dimensão. Retas são infinitos pontos. E a reta tem dimensão, ela tem comprimento. Como que alguma coisa sem dimensão junta dá uma dimensão, dá um comprimento? Não faz sentido. Coisas sem tamanho juntas continuam sem tamanho. Tá? Não é que o ponto é muito pequeno, ele não tem dimensão. Na matemática isso é um axioma. Por quê? Ele não tem uma lógica, você não consegue provar ele, mas você usa de parâmetro para analisar sistemas e funciona. Tá aí, os prédios tudo para cima, a internet funcionando, né? Então, Netflix de vocês aí, com a conta roubada do tio, Spotify também, tudo funciona à base de matemática, e de física, de química, de biologia. Na física, quando acontece isso, você pode ter várias classificações. Só que aqui foi classificado como lei. Então, Newton estabeleceu 3 regras, falou assim, ó, vou explicar esse problema por 3 regras. Se a minha explicação estiver correta, as minhas regras estarão corretas também, tá? Lembrando que ele não tirou do nada isso. Então, a gravitação, tá, dá origem mais tarde, ou melhor, ela está baseada nas leis de Newton. Leis de Newton. Oh, meu Deus. Vocês terão em outro momento aí uma aula só de gravitação, tá? Vamos ser na parte regular da disciplina. Mas eu sei que no sistema solar tem um monte de coisa. Eu vou fazer Sol e Terra porque é mais fácil, né? Então vamos tacar um solzinho aqui. Que é o solzinho do Teletubbies. Fazer um sol aqui. Pintar o sol. Vamos fazer uma trajetória para a Terra. Tentar aqui. Eu nunca me dou bem com esse negócio aqui. Não, peraí. Mais para cá. Tá. Não, mais para cá. Eita, nós. Peraí. Aqui. Acho que aqui tá bom. Tá. Eu vou dar uma exagerada aqui. Porque a órbita da Terra em volta do Sol não é circular. Ela é elíptica. Ela é a forma de uma elipse. Deixa eu ver se tá cortando. Não tá. Não é tão exagerada assim a elipse, tá? Ela é muito próxima de uma circunferência. Mas eu vou deixar exagerada assim, pra vocês já lembrarem de um conceito da geografia, que provavelmente vocês já estudaram, que é o afélio e o periélio. Periélio é quando... Meu Deus do céu, peraí. Periélio é quando a Terra está perto do Sol. Periélio, perto, periélio. Periélio, tá difícil escrever aqui, hein? E afastado do Sol, afélio. Afastado. Afélio. Tá? E aí a Terra está girando aqui em volta nessa trajetória. Tá? A Terra, eu vou fazer várias terras aqui, porque depois você vai entender por quê. Então vou fazer uma terrinha aqui,
Tem uma terrinha aqui, tem que ficar esperto para não ver se vai cortar. Tem uma terrinha aqui. Tá ficando cada vez mais achatada a terra, mas não tem problema. Então temos uma terra aqui e uma terra aqui. Então deixa eu só dar uma ajeitadinha nessa terra para ficar menos feia. Aqui. Aqui. Pintar aqui de azul. A terrinha, depois eu ajeito o resto aqui. Terra, terra, terra e terra. Não vou tratar da rotação da terra, né? Tipo, ela gira em torno do próprio eixo. Isso aqui não me interessa. Apesar que vocês podem ver no meu desenho maravilhoso que a terra não está igual, então ela está girando. Cada desenho aqui ela está um pouco diferente. Isso aqui tudo foi pensado. Inclusive nesse aqui que eu estou fazendo, ela ficou até achatada, tanto que ela girou. Então temos aqui as matas do planeta Terra. Vou fazer uns pedacinhos aqui só para dar um... Eita, apaguei a Terra. Eita, peraí que deu ruim. Aí. Para dar um chablau aqui. Pronto, temos a Terra. Tá? A Terra está girando em torno do Sol, feliz e contente. Nossa, professor, foi Newton que descobriu isso? Não. Desde os gregos sabiam que a Terra girava em torno do Sol. Por que então que o Copérnico, o Descartes, o povo ficou discutindo, depois alguns foram para a fogueira, morreram para discutir isso? Porque o modelo do Ptolomeu, que é um grego lá antigão, funcionava. Previa estações do ano, previa passagem de cometa, então funcionava. E naquele modelo o Sol não estava no centro, quem estava no centro era a Terra. Então eles sabiam que o modelo estava errado, mas não conseguiam explicar melhor. Mas eles sabiam que o Sol estava no centro, desde os gregos, que a Terra orbita em volta do Sol, e aí hoje, 2020, tem um bando de panguá falando que a Terra é plana, porque coloca régua no horizonte. Né? Nem sempre as coisas melhoram. Normalmente pioram, na verdade, né? Mas tudo bem, temos aqui o nosso sisteminha muito bem desenhado pela minha pessoa. O movimento da Terra está para cá, porque sim, tanto faz aqui, tá? E aí o que acontece? As leis de Newton. Vamos para a primeira lei do Newton. Então vou fazer aqui em cima para não cortar, cadê a tela? Essa aqui. Então a primeira lei de Newton, vocês conhecem como lei da inércia. Por quê? Porque é a lei da inércia, tá? Não foi o Newton que inventou nem o termo inércia, tá? Mas é ele que aperfeiçoou e chegou vamos dizer, na versão final. O que a lei da inércia diz? Todo corpo sem ação de força, esse movimento retilíneo. Eu vou escrever de outro jeito. Não é melhor nem pior. É um jeito mais simplificado para caber aqui na tela. Tá? Se a força resultante é zero, se o total de forças que agem no corpo é zero, ou se não existe força agindo no corpo, tá? Este corpo terá velocidade vetorial constante. Não, professor, vetor. Jovem, é fácil. Olha lá, cadê? Eu estou perdido aqui nas cores. Velocidade vetorial constante. O que significa isso? Um vetor, ele tem módulo, que é o valor dele. Ele tem direção, que é onde o corpinho dele está, se está na horizontal, se está na vertical. E ele tem sentido, que é para onde a seta aponta. Para a direita, para a esquerda. Olha só que interessante. Deixa eu puxar esse negócio para baixo aqui, que vocês não enxergam, mas que fica na minha frente. Vou fazer um chãozinho aqui. Deixa eu ver que não vai, minha cabeça gigante não vai cortar aqui o negócio. Pronto. Temos um chão, muito feliz aqui, muito bonito. Aqui tá torto esse chão, agora que eu percebi. Deixa eu dar uma ajeitada nele aqui. Aqui. Temos um chãozinho, mas um pouquinho para cima. Aqui. Temos um chãozinho. Nesse chãozinho eu vou colocar bolinha. Olha só que criativo. Uma bolinha, sei lá. Sabe a cor aqui que eu não sei a cor que é? Azul piscina. Será que cor que é isso? Tá? Opa. E essa bolinha, ela tem velocidade. Então a velocidade dela, eu vou colocar um valor aleatório aqui. Vou colocar aqui os vetorizinhos primeiro. Eu vou falar que vale 4 metros por segundo. Deixa eu ver se cortou. Ficou pequenininho, mas 4 metros por segundo. Tá? Percebam que conforme a bolinha está andando para frente, o vetor velocidade não muda de tamanho, porque não mudou o valor. Como a bolinha não fez curva, a direção é sempre a mesma, é sempre horizontal, e o sentido é sempre para a direita. Esse tipo de movimento em que o vetor velocidade é constante é um movimento retilíneo uniforme. Professor, agora faz sentido. Professor, não entendi nada.
é movimento em linha reta, com velocidade constante. A outra possibilidade é que seja zero. Se você tem uma velocidade sempre zero, ela tem sempre o mesmo valor, mesma direção e mesmo sentido, que é zero. Não tem, tá? Então são essas duas possibilidades para o estado de inércia. Isso vocês conhecem, espero eu. E aí nós vamos para a terceira lei. Professor, vai pular a segunda? Vou fazer a segunda por último. Terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Ação e reação. E essa lei ela tem uma importância, vocês não têm a noção da importância desse negócio aqui. Apesar que eu estou falando que é importante, então ela é importante mesmo. O que essa lei tem de importante? Ela nos diz, dentro dela tem uma informação ali, do que é força. Professor, força é empurrar as coisas? Claro que não, orelha. Força é interação entre dois corpos. Quando dois corpos estão interagindo, eles têm força entre si, eles fazem força um no outro. A caixa de som que está lá no fundo aqui da minha sala, que vocês não estão vendo, está lá longe, eu não consigo interagir com ela, eu não estou fazendo força. A canetinha aqui que eu estou segurando, que para vocês deve estar tudo borrado, que a transmissão é ruim, mas eu consigo fazer uma força nela. Então eu estou interagindo com a caneta. Então toda vez que existe essa interação, existe, tá, na mesma intensidade, então ela tem o mesmo módulo, ação e reação. A força que eu faço na caneta, ela faz em mim. Ah, professor, mas se eu der um soco na cara de alguém, os violentos, né? Eu vou dar um soco na cara de alguém e quebrar o nariz da pessoa. A força é a mesma, o efeito é diferente. Não confundam ação e reação com causa e consequência. Causa e consequência é antes e depois. Ah, eu coloquei o dedo tomado e tomei choque. Eu pulei do muro e quebrei a perna. Isso é causa e consequência, tá? Ação e reação é sempre ao mesmo tempo, elas ocorrem juntas ao mesmo tempo. Então elas têm o mesmo módulo, mesma direção. Então quando você... Provavelmente vocês já fizeram isso, todo mundo já fez isso uma vez na vida, tá? Não é uma coisa muito inteligente, mas todo mundo já fez, inclusive eu. Você pega uma cadeira de escritório que tem rodinha, sobe para pegar alguma coisa e resolve fazer um movimento para frente. Você vai para frente, a cadeira sai voando para trás e você cai de boca no chão. Tá? O que é isso? Você está indo para um lado, a cadeira vai para o outro, porque ação e reação têm sentidos opostos. Mesma direção e sentidos opostos. Não cabe minha mão aqui na coisa, mas é assim, tá? Então, mesma direção, sentidos opostos. Ah, professor, isso eu já sabia. Fico feliz. Tá? E aqui tem um plus, olha que chique o inglês. Tem um plus aqui que a galera normalmente esquece, tá? Que é o que você vai usar para diferenciar o que é ação e reação, o que não é ação e reação. Essas forças têm que ter a mesma natureza. O que significa isso? Eu tenho o próton e o elétron, eles se atraem, certo? Cargas opostas se atraem. A força ali é elétrica. Então, a ação é uma força elétrica, a reação é uma força elétrica. A ação não pode ser uma força elétrica e a reação uma força magnética. Elas têm que ter a mesma natureza. Se eu encosto num objeto, é uma força de contato. Então, a ação é de contato, a reação é de contato. Não, as naturezas não podem ser diferentes. E elas não podem agir no mesmo corpo. Tá? Então, são em corpos distintos. Corpos distintos. Tá? Ah, professor, mas se eu empurrar meu braço aqui assim, ó. Deixa eu ver se tá filmando. Não tá, tá. Se eu empurrar meu braço, tô fazendo força no meu próprio corpo. Larga de ser orelha, rapaz. Quando a gente fala corpo, é um pedaço. Então, o seu braço aqui, o antebraço, é um objeto, um corpo e sua mão é outro, né? Vamos analisar um pouco com mais calma aí a situação. Então, isso é ação e reação. E aí tem vários exemplos, vocês vão estudar bastante. E da ação e reação, a gente tira o que é força, que é a interação entre os corpos. Interação. Professor, mas não estou entendendo porque esse sol está desenhado aqui ainda. Calma, jovem. Oxe. Calma. Interação entre os corpos. Tá ficando feia a letra, mas é o que tem. E aí nós chegamos à segunda lei de Newton, que provavelmente vocês não resolveram muita coisa ou nem resolveram contas com ela, tá? Mas não tem pressa, gente. Vocês são jovens, hein? Não precisa ter pressa. Vocês vão ter muito tempo estudando a lei de Newton, vai por mim. Que é a segunda lei de Newton, que estava faltando, né? Então, a segunda lei de Newton, que não vai caber aqui, porque para variar eu usei espaço demais, que é a lei da dinâmica. Lei fundamental da dinâmica, tanto faz. Essa lei fundamental da dinâmica, essa lei, a segunda lei de Newton,
ela fala que a força resultante é massa vezes aceleração. O que essa equação está dizendo para a gente? Tá? Porque tem uma informação ali. Tá? A equação está falando que se você faz a mesma força, se a massa é pequena, ela vai ganhar grande velocidade, ela vai ter grande aceleração. Por exemplo, você está na educação física, está tendo aula de vôlei, alguma coisa assim, e você começa a chutar a bola de vôlei, porque né, é uma tentação, aquela bola é levinha, aí você começa a chutar, você fala, não chuta a bola de vôlei! E aí, o que está acontecendo? A massa da bola de vôlei é pequenininha, jovem. E aí a aceleração é grandona, a bola sai voando. Você acerta a cabeça do colega ali, já dá aquela treta toda. Se você pegar uma bola de basquete, eu nem sei se lá na universidade tem quadro, tem que ser de basquete, porque eu nunca fui pra quadra lá. Mas você pega a bola de basquete por algum motivo, e aí você chuta a bola de basquete. Você tem problema, você chuta a bola de basquete. E aí na hora que você chuta a bola de basquete não vai tão longe, porque ela não ganha tanta velocidade. Porque se a massa dela é maior, a aceleração é menor. Então a segunda lei de Newton, ela trata do efeito da força. O que a força vai gerar de efeito nesses corpos. E vocês vão fazer exercício até cair o dedo da mão disso aqui mais pra frente. Porque é importante. Espero que vocês entendam no final da aula porque é importante. Meu Deus, faltam 9 minutos só para acabar. Jesus. Então, temos as leis de Newton. E aí, da segunda lei, a gente tira uma última informação, que é o que é massa. Ah, professor, massa eu sei. Massa é quantidade de inércia. Não. Ah, certo. Eu respondi certo, eu vou responder errado. Massa é quantidade de matéria. Não, massa não é quantidade de matéria, jovem. Massa é quantidade de inércia. Quanto mais massivo, mais difícil você movimentar esse corpo. Imagine dois átomos, um de hélio e um de hidrogênio. Você tem uma matéria de hélio, uma matéria de hidrogênio. As massas são diferentes. As inércias são diferentes. Imagine um átomo de hidrogênio e um átomo de chumbo, que tem mais massa. É mais difícil movimentar o chumbo do que o hidrogênio, ou hélio, sei lá quem foi que eu dei exemplo. Então a massa é a quantidade de inércia. Meu Deus do céu, que letra horrível. Quantidade de... Vamos na fé que vai caber aqui. Inércia. Tá, professor, eu ainda não entendi o que essa desgrande esse sol está fazendo aqui. Olhem as três leis de Newton e olhem esse problema que a galera já sabia que existia, como que eram as órbitas, tudo. Vamos para a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala que se a força resultante for zero, o corpo está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Olha para a Terra. A Terra está parada? Ela está em movimento retilíneo uniforme? Não. Então, usando a primeira lei, eu sei que existe uma força agindo na Terra. Deixa eu ver se minha cabeça não vai cortar aqui. Tá? Uma força agindo na Terra. A primeira lei de Newton diz isso. Olha aqui o problema. Tá na cara do problema. Tá? Se existe uma força na Terra, vamos chamar de ação, tem que ter uma reação. Qual que é o outro corpo do meu sistema aqui, do meu problema? O Sol. Então, a terceira lei de Newton fala que... Fala não. Ela nos mostra que a interação é entre Sol e Terra. Lembra que eu simplifiquei aqui os outros planetas, tá? Esqueci todo o resto. Sol e Terra. Aí fala, bom, mas por que o Sol não orbita em volta da Terra? É o contrário que acontece. Porque vamos para a segunda lei de Newton. Como a massa do Sol é muito maior, ele quase não ganha velocidade. A Terra, que tem uma massa muito menor que a do Sol, ganha muito mais velocidade. Ela que acaba se movimentando em volta. É igual Terra e Lua, não na mesma proporção. Para vocês terem uma noção, 97 mais ou menos por cento da massa do sistema solar é o Sol. 1% ali mais ou menos é Júpiter e o resto, os outros 2%, são todos os outros corpos do sistema solar, incluindo Terra, Mercúrio, Netuno, Plutão, que nem mais planeta é, mas está lá no sistema, está aqui no sistema solar ainda. Então o Sol é muito maior. Ele quase não se move. Na verdade, ele dá uma balançadinha ali quando os corpos estão em volta loucos. Ele dá uma balançadinha ali, de boa. Mas ele quase não se move. Então a segunda lei de Newton vai explicar por que quem orbita é a Terra. Então o efeito, que no caso aqui é a órbita. Então, deixa eu apagar aqui e escrever do jeito que dê para ler, né? Órbita. E aí nós chegamos no problema da gravitação. Vou colocar as forças aqui. Eu vou usar a mesma cor para mostrar que é ação e reação. Então, eu tenho a Terra sendo atraída pelo Sol naquela posição e ela atrai o Sol de volta.
Tá? Então temos aqui uma força, uma interação de ação e reação. Para as posições... Oh, meu Deus! Para as posições próximas eu vou fazer a mesma cor aqui para economizar, tá? Porque não tem tanta cor assim, não. Aqui também. Então, mais ou menos na mesma distância, a força é a mesma. Conforme ela se aproxima, a interação aumenta, porque está mais próximo. É tipo você gritando num lugar vazio. Quanto mais próxima a pessoa estiver, mais alta ela vai ver o som. Tá? O fenômeno físico por trás não tem nada a ver, não, mas é uma analogia aí. Então, quando está mais próximo, a força vai aumentando. Essas flechas do Sol deviam estar todas no mesmo ponto, tá? No centro ali, para ser mais correto, mas é importante que vocês entendam. Então, temos aqui ele se atraindo. Quando está no periélio, no meu desenho não ficou tão bom assim, tá? Mas no periélio é a posição que está mais próximo. Então, a força é maior. Deixa eu ver que cor que eu vou usar aqui. Vai ser azul clarinho mesmo, é o que eu acabei de usar. Vai o verde. Então, temos uma força bem maior aqui para essa situação. Vocês podem perceber que o Sol está ficando a coisa mais horrível do mundo. E quando está bem distante, eu tenho uma força bem pequenininha. Tá? E aí, se você pegar toda essa órbita da Terra e analisar matematicamente, coisa que nós não vamos fazer, e o Newton precisou criar um cálculo novo, uma matemática nova, para conseguir fazer isso. É desse nível, o cara criou uma matemática nova. Quem for para de exatas aí vai estudar esses trecos, tá? Essa matemática do Newton, que chama cálculo. Newton e outro cara separado acabaram criando a mesma coisa. Ele conseguiu mostrar que, olha só, quando a Terra está aqui longe, a força é pequena. Ela está vindo para cá e o Sol está puxando ela. Então, conforme o movimento vai acontecendo, a velocidade vai aumentando. Chega no periélio, ela está no máximo de velocidade. Então, a velocidade da Terra é máxima no periélio. A Terra vai vindo para cá, aí o Sol começa a puxar ela. A Terra está querendo ir para a direita, o Sol está puxando ela para a esquerda. Ela vai perdendo velocidade até a velocidade mínima no afélio. E isso explica por que a órbita é elíptica. Tá? Tem outros conceitos ali, gente, mas eu não vou entrar porque tem que falar de leis de Kepler e a gente não tem tempo para isso. Explica por que a órbita é elíptica. Então, as leis de Newton foram base para a gravitação do Newton. Ah, professor, mas o que eu quero com gravitação? Ah, o Sol, dane-se isso aí. O Newton criou uma equação aqui, que é a versão simplificada dela, é essa que eu vou escrever para vocês aqui, ó. Que a força gravitacional, não precisa tentar entender essa equação agora. É uma constante G, um valor sempre igual, a massa do primeiro planeta, a massa do segundo planeta, dividido pela distância ao quadrado. Então, só para G é uma constante, CT é constante, tá? M são as massas dos planetas, D é a distância entre os planetas e FG é a força gravitacional. Com esta equação, ele conseguia explicar toda a órbita da Terra, toda a órbita dos outros planetas que eram conhecidos. Tinha um planeta problemático que não dava certo. Não dava certo, eu jogava a conta lá, não dava certo. Aí um cara falou, quer saber, eu vou fazer o seguinte, pegou a equação do Newton, que estava funcionando para tudo, e falou, vou colocar um planeta a mais no sistema solar. Você é louco, não tem planeta. Vou colocar. Colocou, resolveu lá de um jeito muito doido, e ele falou assim, ó, se vocês olharem tal época do ano para tal região do espaço, vocês devem encontrar um planeta com uma massa assim, de tamanho mais ou menos assim, a uma distância mais ou menos assim. Os caras pegaram as lunetas, olharam para cima e encontraram o planeta. Nós seres humanos, o planeta sempre esteve lá, mas nós descobrimos um planeta a partir dessa equação. Nós descobrimos, tá vendo que as massas estão ali? Nós calculamos a massa do Sol e da Terra e de outras coisas celestes por esta equação de 1600 mais ou menos. Tá? O Brasil tinha 100 anos. Tá? Aqui tava, nem civilização quase o Brasil tinha, tirando os índios, né? Mas nem os europeus estavam povoando o Brasil direito ainda. Tá? Então estava tudo meio que largado aqui ainda. E essa equação conseguia calcular a massa da Terra, assim que a gente sabe a massa da Terra. A massa da Terra engloba vocês, engloba eu, cachorro, prédio, todas as moscas, todas as árvores do mundo, tudo isso somado, todas as rochas, toda a água dos oceanos e rios, tudo isso somado da massa da Terra. Você calcula por uma equação de 1600. E aí quando o Newton, a equação do Newton, né, porque nem tudo que veio depois da equação dele foi ele que fez, mas quando
o trabalho do Newton começa a funcionar em tudo quanto é lado, os caras da filosofia falam, velho, é só calcular as coisas. E aí você, na filosofia, nasce um pensamento que tudo tem que ser determinístico, tudo tem que ter equação. Isso gerou um outro problema depois, porque nem tudo você consegue fazer por equação, determinar exatamente as coisas. Mas são as 3 leis de Newton que fundamentam essa ideia da gravitação. Tá? Não tem maçãzinha cair na cabeça de Newton, isso é baboseiro, isso é mito, é lenda, não serve pra nada isso aí. Tá? Mas esta equação, este ser vivo, pensa gente, o mamífero, mais um da escala não, da pirâmide de alimentação aí, não sei o que os animais, bebê, tá? Que nasce e morre igual todos os outros, um animal tinha uma ferramenta chamada ciência que conseguiu calcular a massa de todo o planeta, conseguiu descobrir planetas novos, consegue calcular com uma boa precisão massas de galáxias. Galáxias é um grupo de bilhões, de milhões de sóis, sei lá, de estrelas igual a nossa. Tudo isso não nasce, mas culmina num certo ponto da história nessa equação do Newton. Teve muita gente antes, tá? Professor, a massa do planeta pode mudar com o tempo? Pode, tá? A massa da Terra fica cada vez com mais massa, porque tudo que está caindo em volta, chegando em volta da Terra, cai na Terra. Esse é um dos conceitos para você chamar alguma coisa de planeta. Plutão é tão pequenininho que as coisas não caíam em Plutão, passavam. Então é um dos motivos de terem rebaixado Plutão para planeta não, tá? Tem depois de 1600 aqui, passou um tempão, lá por 1905, 1930, o Einstein vem e fala, Newton, se passa estava errado. E aí ele coloca uma camada em cima do conteúdo do Newton, e é por isso que o Einstein é famoso. Primeiro que a teoria da relatividade, teoria é o máximo da ciência. A teoria, você já deu na sua hora, gente, me dá mais 30 segundos, tá? Teoria que é o máximo da ciência, da relatividade do Einstein, ela foi a primeira coisa a sobrepor o trabalho do Newton. E olha a importância do trabalho do Newton. E mesmo assim, para quase todas as situações do cotidiano, dá para aplicar as leis de Newton. Então vocês vão estudar a lei de Newton até cair os dedos da mão, não é à toa. É porque isso aqui mudou a história do mundo. Isso, o trabalho do Darwin, o trabalho depois do Einstein, o trabalho do Mendel, o trabalho do Pasteur, lá da pasteurização, um monte de gente mudou a história do mundo. Isso mudou a história do mundo. Se você sou de humanas, não gosta de exatas, é um sem noção, porque isso aqui é humano, gente, isso aqui é história. O mundo que você vive depende disso aqui. Dependeu disso aqui ter acontecido. Tanto quanto a Segunda Guerra, tanto quanto a Revolução Industrial. Que, por sinal, tem mais física do que história na Revolução Industrial. Tá? Minha ideia da aula hoje era que vocês entendessem a importância das leis de Newton e de onde que elas surgiram. Para não ficar repetindo o que o professor já tinha falado, tá fazendo exercício na bobeira ali. Então, já deu nosso tempo, gente, já até passei um pouquinho. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui para quem quiser tirar dúvida, vou dar um tempinho aqui. Aos que já entenderam, já estão partindo para outra aula, gente, boa aula, boa semana, bom até dezembro. E é isso aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisinha, eu vou ficar um minutinho aqui, beleza? É isso, espero que vocês tenham entendido. Não se preocupem com aquela equação do meio ali. Isso aí é para outro momento. É só a ideia que vocês têm que ter captado e absorvido. Certo? Tchau, tchau, gente. Até mais. Boa semana, bom final de semana, bom dezembro, boa Páscoa que tá chegando já também. Tá na hora de comprar os panetone, hein? Tá barato. Deixa eu pausar minha gravação aqui. Beleza. Obrigado, jovem.